Meus amores, agora eu peço a vocês que abram o livro de vocês, tá bom? Abram o livro na página 40. Olha só, crescer com valores. Esse é o nosso estudo de hoje. A primeira pergunta que a professora Jusileide vai fazer para vocês é: vocês sabem o que é um valor? O livro diz, nos convida a crescer com valores. Mas você sabe o que é um valor? Bem, meus amores, valores são todas é tudo que importa para nós. São as coisas importantes que nós temos conosco. Tem alguns valores que nós guardamos conosco, que andam conosco, que são extremamente importantes. Valores é como critérios de escolhas, é algo que você vai ter que escolher. Por exemplo, um valor nosso, a humildade. Humildade é um valor. Honestidade é um valor. É muito importante para nós sermos honestos. É muito importante para nós sermos humildes. É muito importante para nós sermos leais. Isso tudo são valores. E há valores que não tem negociação, que nós não negociamos nem por nada e nem por ninguém. Por exemplo, honestidade é um valor que não tem negociação com ele. Eu quero ser apenas honesta, eu não quero nenhum caminho fácil, não quero usar de nenhum comportamento e nenhuma atitude desonesta. Esse é um valor que eu não negocio por dinheiro algum. Eu tento ser honesta. Esse é um valor que eu trago junto comigo, junto a mim sempre. E eu não negocio esse meu valor. Eu sou honesta, eu tento ser honesta e ponto. Esse é um valor. Então, crescer com valores é crescer com esses critérios, é crescer com esse poder de escolha para escolher sempre o que há de melhor. Isso é o que nós chamamos de valor. E é por isso que o nosso textinho nos convida, a crescer com valores. Acompanhem comigo as leituras, meus amores. Ao levar a mensagem de Deus, Isaías denunciou situações de injustiça na época em que ele vivia. Olha aqui o que tem aqui na primeira questão. O que é que tem aqui nessa primeira questão? Um menino engraxate na cidade de São Paulo em 2017. Opa, para tudo, menino. Ou seja, se é um menino, é uma criança. E segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança tem direito a quê mesmo, meus amores? Tem direito à educação. Será que está aqui trabalhando na rua como engraxate, ele está tendo direito a essa educação? Essa situação que vocês estão vendo aqui, vocês diriam que é uma situação de justiça ou de injustiça? Vamos lá, me deem uma resposta. É óbvio, meus amores, que é uma situação de injustiça. É óbvio que não é bom. É óbvio que lugar de criança é na escola. É uma situação de injustiça. Então, nós precisamos sempre denunciar essas situações. Nós precisamos sempre ficar indignados. O que é ficar indignado? Ficar indignado é quando você fica triste e fica com uma certa revolta e quer resolver uma situação. Quando você vê uma situação de injustiça, olha só, essa criança, ela tem talentos que talvez jamais serão conhecidos e aprimorados porque ele não teve uma oportunidade de ter uma educação. Então, como é que nós iremos conhecer o talento dele se ao invés de estar estudando, ele está trabalhando? Eu trouxe até para a nossa aula aqui um dos artigos que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. O artigo 7º diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Para que vocês possam entender, todas as crianças e os adolescentes têm direito a uma moradia digna. Ele tem que ter direito a uma educação, a uma saúde de qualidade. Então,
Quando essa fotografia foi tirada, é óbvio que esse direito aqui de ter educação, de ter uma vida digna, uma habitação digna, não estava sendo cumprido. Então, aqui nós estamos diante de uma situação de injustiça, porque toda criança tem direito à educação, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, entre outros. Ela deveria estar aonde? Brincando, se divertindo, deveria estar na escola estudando, quando na verdade ele já está trabalhando. Vocês estão entendendo? Isso é ou não é uma situação de injustiça, meus amados? Bem, vamos continuar. Diante do surgimento de vários movimentos de reforma, como iniciado por Martim Lutero no século XVI, os líderes da Igreja Católica se reuniram na cidade de Trento para repensar sua postura em relação a alguns aspectos. Aqui, para que vocês entendam, vamos precisar falar um pouquinho de história. E vamos precisar falar um pouco da Igreja Católica. E vamos precisar falar de comportamentos. Como se você não tiver, se você não proteger os seus valores maiores, entendeu? Lembra que eu falei que a professora tem valores que ela não negocia com ninguém? Se você não proteger e não se resguardar, não proteger os seus valores, não se manter firme aos seus valores, em algum momento você vai se corromper. O que é se corromper? Em algum momento você vai deixar de lado os seus valores e vai fazer coisas nas quais você nem acredita, mas que acaba fazendo porque naquele momento você, como está com os seus valores corrompidos, vai entender que ali é o melhor a ser feito. E isso aconteceu com a Igreja Católica, como tem aqui no nosso livro, lá por volta do século XVI. Um pouco antes do século XVI, mais precisamente século XIV, XV, a Igreja Católica tinha tanto poder, mas tanto poder, tinha tanto dinheiro e tanta influência, que ela corrompeu os valores máximos dela, de amor, bondade, de amar a Deus sobre todas as coisas, de partilha, de fraternidade. E aí aconteceram situações que não foram todos os padres, mas alguns representantes máximos da igreja começaram a fazer coisas que deixou as pessoas, assim, algumas pessoas extremamente pensativas. E Martim Lutero foi um desses. Não é? Começaram a vender, por exemplo, eles diziam que poderiam vender um pedacinho do céu para quando a pessoa morresse. Eles diziam que se a pessoa pagasse um valor determinado, os pecados dela estavam anulados aqui no céu. Então eles começaram a usar a palavra de Deus e o conhecimento que eles tinham para enriquecer. E para outras coisas, para obter vantagens, para poder ter um prestígio, não é? Algumas regalias. Então Martinho Lutero viu tudo isso e disse, olha, tá errado. E Martinho Lutero era católico, mas ele diz está errado. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? É que depois a própria igreja reconhece que errou. E aí ela volta atrás em algumas práticas que ela estava fazendo e toma novamente o caminho certo a seguir. Por quê? Porque a igreja, não só a igreja católica, mas todas as igrejas, elas são compostas por seres humanos e nós somos falhos, cometemos erro. A igreja católica errou. E errou de uma maneira bastante triste, sim, errou, mas ela reconheceu o erro. E reconhecer há um valor muito grande de humildade quando você reconhece que fez algo que não era tão bom. Então ela reconhece, olha, fiz algo que é errado, vou tentar reparar esse meu erro. E foi o que a Igreja Católica fez, tentou reparar. Por quê? Porque ela viu que os seus valores maiores foram corrompidos. Então ela reconheceu o erro, voltou atrás e depois seguiu novos caminhos, porque nós podemos errar, sim, e nós sempre erraremos. Mas o valor está em reconhecer o erro, pedir perdão, pedir desculpa, tentar não cometer mais esses erros. Mas somos sim passíveis de erro. Quando eu digo passíveis de erro, é que nós temos uma possibilidade muito grande de errar. Não é? Por isso, como diz os ditados da vida, que diz que errar errar é humano, não é? E perdoar, pedir desculpa, perdão é divino. Então, a Igreja Católica reconheceu o erro dela. Voltou atrás,
começou novamente de uma outra maneira. Meus amores, nossa aula encerrou-se aqui. Eu deixo como atividade as questões da página 41, a 42 e a 43, tá bom? Nossa, professora, tanta atividade. Sim, meus amores. Vocês respondam as questões da página 42, a 43 e a 44. Lembrando sempre que a professora inicia as aulas, sempre questionando as atividades passadas por ela na aula anterior, tá bom? Então, vamos responder as atividades. Convida papai e mamãe para ficarem ali com você enquanto você responde, mas responda sozinho, porque você é extremamente capaz. Aproveita teu dia de hoje, faz uma nova leitura dessa passagem bíblica. Convido você a ler todo o capítulo, você vai ver um capítulo belíssimo, esse capítulo de João. Pesquisa mais na internet a reforma, pesquisa, vai descobrir quem é Martim Lutero, descobre quais foram os erros cometidos pela igreja, você vai descobrir também que ela se arrependeu, entendeu? E que ela mudou o seu modo de agir e vai adquirir ainda mais conhecimento, tá bom, meus amores? Aproveita essa semana, desejo a vocês uma semana calma e tranquila. Aproveita o domingo com a mamãe, tá bom? E não esquece, o Dia das Mães são todos os dias. Mas no domingo você vai fazer assim nela, ó. Apertar a bochecha, dizer que a ama de montão, que não consegue viver sem ela. Pedir desculpa se fez alguma coisa que desagradou ela. Dá um beijão. Tá bom? E aqui eu me despeço. Até a nossa próxima aula. Tchau!